Doutores, tem alguns advogados aqui que eu vi que entraram, que fizeram a reunião comigo lá, o treinamento gratuito, entraram para a nossa comunidade. Aí eu quero dar uma orientação bem rapidinho, até para os doutores que são mais antigos também, com relação, perdão, a nossa área de membros e com relação à estrutura agora que a gente vai ter lá. E eu tava com um problema com esses caras aqui, essa área de membros aqui é a melhor que eu encontrei, só que ela tem um problema do número de aulas que deixa colocar. Agora eu contratei um plano maior lá, e agora nós vamos ter aqui bastante dados para eu poder subir as aulas maiores, enfim. Por fim, eu quero que todos os doutores que estão aqui nessa live agora ao vivo e que fazem parte da mentoria DV Pro, caso os doutores não tenham acesso ainda a essa área aqui, me chamem depois lá no WhatsApp que eu vou dar o acesso. Eu vou pedir que todos, quando tiver um tempinho depois, assistam essa aula aqui, que eu começar por aqui, ó. Comece por aqui, que eu vou dar as boas-vindas, vou falar sobre o nosso suporte e como vai funcionar a nossa área de membros. É muito importante que todos os doutores tenham acesso, porque agora eu vou subir muitos vídeos tutoriais lá sobre o ChatGPT, que é a ideia do curso completo, tudo isso, e até o final do mês nós vamos ter finalmente o nosso curso de Notebook LM, que agora ele está totalmente em português, cria mapas mentais, faz tutoriais em português, e eu estou muito aprofundado nos testes que eu estou fazendo lá, e a gente também vai ter até o dia 30 desse mês, com certeza, as aulas sobre Notebook LM, beleza? Mas, porém, contudo, todavia, eu quis fazer, enquanto eu realmente definia o curso que vai ficar mesmo definitivo para a gente, criar essa série de lives que a gente está fazendo. Então, para os doutores entenderem mais sobre a DVBot, aí serve para todos os doutores que estão na mentoria, dá uma olhadinha nessa live aqui que a gente fez no dia 24. Os doutores que estavam ao vivo aqui assistiu, que eu falo muito sobre prompt, muito sobre os primeiros pilares lá, que é a criação dos assistentes e como que eu crio, como que os doutores vão também conseguir utilizar, também eu mostrei, né? E como os doutores também podem criar os de vocês. Aqui está faltando uma live desse mês, porque teve esse probleminha, mas a live está aqui guardada. Amanhã eu vou subir tanto a que está atrasada, que nós falamos de base de conhecimento da semana passada, e também a de hoje, ó, para fechar esse trio. E na próxima quarta-feira, a gente encerra as lives referentes a ChatGPT e o porquê que eu estou fazendo isso e percebi. Como atualiza muito, às vezes a gente faz uma live numa semana e ela fica caducada para a próxima. Agora, essas lives que fazem parte do método, essas vão ficar permanente até, sei lá, quando inventarem aí uma outra forma. Mas elas vão perdurar muito. Então, quem assistir as aulinhas ali, como criar conta, como fazer, e depois quiser se aprofundar nas lives, vai ter uma live de assistência, uma live de como criar a base de conhecimento, que já está gravada, né, que nós gravamos semana passada, essa daqui e a última, que é de diálogos eficientes, só para a gente deixar tudo certinho. Então é importante que os doutores tenham acesso a esse local aqui, porque agora ele vai ficar bastante movimentado. E essas 4 lives aqui ficaram fixas, e depois a gente pode fazer lives esporádicas e tal, tirando dúvidas, porque elas são, como que eu posso dizer, perenes, né, porque acaba surgindo muita coisa nova. Perfeito, doutores. Qualquer dúvida que os doutores tiverem, pode falar. E para os doutores que estão aqui na aula experimental, os doutores agendem lá um horáriozinho comigo amanhã, essa semana, enfim. Eu mostro para os doutores, aí a gente faz uma proposta aí, que é bem simples, os doutores que já sabem, é muito convidativo o valor. Aí os doutores vão ter acesso também aos cursos e tudo que está aqui. Legal? Só esse recadinho bem rápido para a gente deixar também aqui registrado. Doutores, como disse, a nossa aula, as nossas aulas não, perdão, as nossas lives vêm seguindo essa sequência. Então falamos naquela live lá muito sobre assistente personalizado, é 1 hora de conteúdo lá, que tem muito, muito ouro ali, e vou mostrar porque eu afirmo isso. Estou muito feliz também, vou compartilhar os resultados aqui com os doutores. Na segunda live fizemos base de conhecimento, basicamente, saber quais são os arquivos, o tamanho dos arquivos, que o ChatGPT aceita, e hoje falaremos de chats inteligentes, que é quando a gente consegue extrair o máximo possível de inteligência da IA, quando a gente conversa com ela sobre um determinado assunto durante muito tempo. Então ela vai ficando cada vez mais otimizada. Eu vou fazer aqui o passo a passo certinho,
Então, o nosso foco é esse aqui. Vou voltar aqui de novo para esse reforço, porque a repetição é a mãe da didática. Assistente personalizada, isso aqui está muito mais que validado e queria compartilhar e agradecer muito cada advogado que me deu a oportunidade de fazer embora tenha fechado comigo ou não, fazer uma reunião gratuita com os doutores que estão aqui desde o começo, como o doutor Hélio, o doutor Celso, o doutor Rodolfo, que estão desde o primeiro momento confiando aqui no meu trabalho, e agora acredito que nós chegamos num ponto de validação. Quem determina essa validação não sou eu, até porque eu não sou advogado, mas são quem usa as minhas ferramentas. Aí eu queria compartilhar com os doutores entenderem certinho o passo a passo que a gente vai fazer. Então chegamos aqui num determinado local dentro da mentoria, que já identificamos que usar assistentes é validado, ajuda muito na resposta e na produtividade. Junto com o método que une os 4 pilares, a produtividade explode quando a gente coloca uma boa base de conhecimento e trabalha os chats inteligentes. Para os doutores que não sabem, todos os assistentes, as pessoas podem fazer uma avaliação dele. Ele pode usar, eu não sei quem usou, eu não tenho essa capacidade, né, de saber, é tudo anônimo, mas eu dei uma olhada aqui hoje e a gente já passou aqui, ó, no sobre de 1000 conversas, isso é, já foi gerado mais de 1000 prompts, muito mais, porque aqui ele só conta de 1000, 5000 e 10.000 para cima. Então aqui ele pode ter 1001, pode ter 4.999. Com 30 avaliações, isso aqui eu não interfiro, é a pessoa que avalia, nota 5. Um outro que eu sei que os doutores usam muito, muito, muito mesmo, é o nosso querido aqui reclamante trabalhista, que eu sempre dou um exemplo. Acredito também que passamos de 1000 conversas aqui, fácil. Vamos ver aqui. 1000 conversas, 4.6, 10 avaliações, a grande maioria 5. Outro que os doutores usam muito, advogado previdenciário, que eu sei também que tem muitos advogados que fazem. Previdenciário, quantas conversas a gente teve aqui? Eu vou aqui no sobre ele, ó, e as pessoas avaliam. E esses ADB Bots não estão na loja, não estão em local nenhum. Esses aqui são alunos ou advogado que eu cedi ali. Passamos de 400 conversas, galera aí do previdenciário, utilize mais ele, 4.9. O que eu estou querendo dizer com isso aqui para deixar muito claro? O ponto A, que é criar bons assistentes personalizados, e quando a gente diz isso prompt e base de conhecimento, acredito que passou no crivo do quê? Do nosso máquina de prompts jurídicos conseguir criar bastante dentro daquela nossa estrutura. A base de conhecimento é algo mais simples, mas já vou adiantar que dentro do nosso curso, nos tutoriais, eu estou utilizando uma forma da gente criar essa documentação e transformar ela num modelo e que vai ficar muito mais inteligente quando a gente for introduzir. Não vou entrar muito nisso aqui. Lá na live que eu vou subir lá amanhã, que já está gravado, os doutores podem dar uma olhada no final de semana, que é 1 horinha também. Então aqui os 2 pilares, eu acredito que nós estamos muito bem aqui. Isso aqui vai melhorar bastante, que eu quero ensinar os doutores a trabalhar com PDF, Word, o que for, com ferramentas gratuitas e que vai ser muito... Até o notebook LM vai ajudar, mas vamos ficar por aqui. Mas aqui nós temos a questão dos chats, e aí que nós vamos rapidinho aqui. Eu sei que os doutores aqui que são mais antigos até já sabem, mas para os doutores que estão novos, que testam, mesmo no gratuito, qualquer pessoa que utiliza um chat, e seja ele também, vou dar aqui um spoiler, um a mais, no Grok, no Google Gemini, como é que é outro aí? Que eu não uso, eu não sei. No chinês, que tem essa modinha que eu sei que os advogados utilizam, né? E eu quero só mostrar isso aqui para os doutores muito, 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 muito facinho de entender. E é um ponto que ele é simples, mas ele é crucial. E eu quero gerar um contexto aqui de como que eu aprendi a fazer isso e criei isso daqui e nunca vi em local nenhum. Na nossa ideia aqui, que a gente tem que seguir isso aqui é como se fosse uma lei em transpurinho. Eu tenho um ótimo assistente GPT, já temos aqui e vamos aperfeiçoar durante todo o período que os doutores estiverem na mentoria. É um ponto, ele não é o todo da produtividade. Eu tenho o voo prompt, ele me dá boas respostas. Bom, beleza. Mas nada adianta se eu não trocar com ele
dando para ele o conteúdo que ele necessita para me dar uma melhor resposta. Base de conhecimento, mostrar a nossa montar, perdão, a nossa pastinha do cliente ali de uma maneira legal, com os tamanhos de documento certinho, no formato de arquivo melhor para ele ler, para nos ensinar, os doutores vão ver. Só que eu quero compartilhar com os doutores, que foi o meu início no ChatGPT, e até uma dica que eu dou para todo mundo que está vendo essa live aqui, seja aqui no YouTube, aonde for, que façam o que eu fazia muito quando eu comecei aqui, e eu queria muito, muito, muito ajudar os advogados a utilizar. Abram o ChatGPT e cliquem em todos os botões que os doutores imaginarem que dê para clicar. É a primeira coisa que os doutores vão começar a aprender, e vai fazer sentido que eu vou falar de como eu criei isso daqui. Aí, quando eu comecei a mexer nesse trem aqui, eu era, enfim, iniciante como todo mundo. Tá. Dominar essa área aqui e saber o que significa cada coisa é muito importante e é muito legal. Os doutores vão gostar. E eu comecei, nem tinha todos esses botões aqui ainda, não tinha nada disso aqui, né? E aí, uma coisa que eu sempre faço é buscar referência fora de onde nós estamos buscando conhecimento. Então eu busco muita referência com essa galera que trabalha com programação, trabalha com coisa, e assisto muito vídeo lá de fora, porque essa galera tem muito a, a oferecer, porque eles são muito rápidos, enfim, e trabalham com muitos clientes ao mesmo tempo. Olha só como é que eu descobri isso daqui. Primeiro foi fuçando. Eu fiquei pensando cá com os meus botões. Quando eu cliquei aqui, configurações, chats arquivados, arquivar todos os chats, excluir todos os chats. Eu pensei cá comigo, por que que existe isso daqui? É porque faz sentido arquivar chat. Pensamento mais, né, lógico possível. Beleza. E depois comecei a perceber, e os doutores vão perceber, e os doutores que já utilizam, seja de qualquer forma, com assistente ou não, que cada vez que a gente abre, conversa com ele por alguma coisa, ele abre um novo chat. Ele abre um novo chat. Ele abre um novo chat aqui de novo. E aí, isso aqui chama-se histórico de chat, histórico de conversa. Histórico significa histórico de conversa. E isso passou por mim várias vezes desapercebido. Até que um dia eu estava vendo um vídeo de um cara falando sobre como ele prestava serviço de programação, esse tipo de coisa, e aí que ele me deu esse insight. Ele tinha mais ou menos os 500 chats. Era uma coisa muito violenta aqui. E cada vez que ele abria um chat, ele estava trabalhando em uma tarefa diferente. Trabalhando em uma tarefa diferente. E aí ele explicou isso no vídeo. Eu utilizo isso daqui, por quê? Porque sempre eu posso voltar para a mesma tarefa e tudo que está naquela conversa fica salvo. E quanto mais eu converso com uma IA dentro de um chat, eu tenho o contexto que ela gera sobre aquele assunto que eu estou conversando. No nosso caso, eu vou dar exemplo, no nosso caso, assunto, problema, é o que a gente vai executar para aquele cliente ou para aquele ou executar aquela tarefa. E isso começou a fazer sentido para mim, eu comecei a utilizar, e hoje eu tenho chats de 1 ano mais ou menos que eu converso sobre o mesmo assunto, seja particular ou profissional, e ele realmente fica muito mais inteligente, e os doutores também aqui, eu já vi o depoimento dos doutores também que utilizam. Vamos para a prática para os doutores entenderem certinho o que eu estou querendo dizer. Quando a gente faz esse movimento aqui de abrir um novo chat, é como se eu tivesse é como não, perdão. Eu tenho um espaço para falar, isso é, eu posso mandar documentos, eu posso pedir respostas, eu posso pedir um relatório, eu posso pedir um inicial, eu posso editar, eu posso pedir um código para quem programa, eu posso pedir que ele execute uma planilha, eu posso pedir o que for. Eu tenho um espaço aqui, seguro, bem seguro, para que ele se lembre de tudo que nós conversamos ali em cima. Vou trazer para o mundo real aqui. Digamos que eu vá trabalhar no escritório dos doutores e os doutores trabalhem com vamos de novo aqui, que eu só sei dar esse exemplo também, porque é o vício, né? Advocacia trabalhista reclamante. Então vamos supor que o Rodrigo é esse assistente aqui, esqueça. Então o Rodrigo ele é super inteligente, beleza? Isso é muito inteligente mesmo.
muito inteligente. Só que se eu chegar no escritório dos doutores e os doutores não me explicarem o que eu tenho que fazer direitinho, muito provavelmente, mesmo que eu seja o melhor advogado que passou no primeiro lugar na OAB, que tenha tirado 10 em todas as provas, eu não vou servir os doutores a contento. É para isso que a gente pega e cria os prompts e a base de conhecimento e transforma isso num assistente. Está lá na live de criação de deliverables. Ponto A. Legal. Então eu estou bem orientado. Ó, Rodrigo, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Segundo, os doutores têm que me dar o material. Se eu for trabalhar para os doutores e os doutores falarem assim para mim, imagine isso, que eu sou um ser humano, super inteligente. E na hora de fazer uma... Aqui está na reclamada, né? Não tem problema. E na hora de fazer uma contestação trabalhista, os doutores não me deem os documentos e a orientação correta, é muito provável também que eu erre. Mesmo eu sendo, vamos voltar, super inteligente e tenha lido todos os livros jurídicos com relação à advocacia trabalhista. É por isso que criamos uma boa base de conhecimento. Agora, como que a gente conseguiria exponenciar isso? Eram os doutores me dizer, eram os doutores me orientando através de uma instrução, me dando grande material, os insumos do documento e continuarem me treinando sobre aquele caso durante um determinado tempo, até a conclusão dele. Concorda que eu ficaria muito mais inteligente? Eu sou um advogado, os doutores me deram a instrução de como fazer, depois me deram os documentos, tudo. Rodrigo, faça isso daqui, esse documento está aqui, meu filho, faça. Eu começo a executar. Vamos supor que eu erre um pouquinho e os doutores me corrijam. Vamos supor que eu falo, olha, eu estou precisando de mais um documento para terminar aqui o caso do fulano. Os doutores me dão. Concordamos aqui dentro dessa sala que eu ficaria muito melhor nessa tarefa. Então é por isso que existe o arquivamento e o renomeamento de chat, para que os doutores possam, dentro aqui da mentoria, terem excelentes prompts focados numa área da advocacia, aprendam a criar a sua boa base de conhecimento, né? Pastinha aqui certinho no Google Drive, mas a partir de agora, os doutores vão pegar um caso e vão trabalhar neste caso, alimentando esse chat, corrigindo esse chat. Nós vamos falar isso na próxima quinta-feira, que são os diálogos inteligentes. É como que a gente consegue corrigir ele e fazer ele trazer a melhor resposta e manter tudo isso organizado. E aí a gente entra numa escalabilidade de produtividade, porque os doutores não precisam executar a mesma tarefa várias vezes. Eu peguei aqui o errado, mas vamos pegar o certo. Vamos para o reclamante. Vamos fazer aqui em 1 segundo. Advocacia reclamante. Abri. Ativei o prompt. Eu estou dando para ele a instrução. Olha, você vai agir como um advogado, beleza? Instruir isso aqui. Ele tem o super cérebro lá, que é o ChatGPT-4. Já estamos bem servidos de prompt, como os doutores viram a nota dos advogados que deram. Vamos supor que a tarefa seja criar uma petição inicial. Selecionei a petição inicial. Tá aqui. O que está faltando? O insumo. Rodrigo, aqui o nome dele é Rodrigo, entre aspas. Ah, eu preciso disso daqui. Eu vou perguntar aqui o que ele precisa. O que você precisa? Ele vai me dar aqui uma lista, mais ou menos, do que ele precisa para executar uma boa inicial aqui na advocacia reclamante. Beleza? Aqui o contrato de trabalho, tudo aquilo ali, tal, o saldo, ó. Se os doutores tiverem isso daqui, os doutores têm, né? Mas eu quero adiantar aqui. Se preferir, pode enviar um resumo da situação e anexar documentos como contra-cheque, prints de mensagens, etc. O que eu faço? Temos um insumo. Agora, concorda comigo que isso aqui é uma ferramenta que está escrito aqui embaixo, o ChatGPT pode cometer erros, considere verificar informações importantes? Que a partir do momento que os doutores, eu vou pedir um modelo aqui. Mostre um modelo. Ele vai começar aqui a executar uma inicial da cabecinha dele aqui, né? Beleza. Ele vai vir aqui, os doutores, né, que já fazem mais tempo, já sabem aqui como editar, e eu vou demandar um tempo da minha vida aqui. Eu vou demandar um esforço. Mesmo que eu tenha que corrigir, colocar aqui a minha jurisprudência, conferir a jurisprudência, pedir para ele ser mais persuasivo, menos persuasivo, mais conciso, menos conciso,
trabalhar, legal? Fizemos aqui um trabalho. Aí vai fazer sentido aquilo que eu falei do assistente. Então eu já conversei com esse assistente sobre o viés que eu quero dar para esse caso, dentro da minha estratégia como advogado reclamante. Eu já fiz essa conversa. Isso é uma janela de contexto. Fora que os doutores vão montar a pasta uma única vez. Aqui nós podemos colocar o caso da Ana como exemplo. Então, tudo da pasta da Ana, olha a estratégia, que já está sendo tratado pelos doutores, já está lá. Os doutores fazem ela preencher a ficha trabalhista, pega os documentos, pega as provas, não está tudo lá? Vai ser adicionado aqui, pode ser, aí os doutores depois vão pegando a manha, pode ser ou não ser, mas podem colocar todos os documentos aqui de uma vez só. E economiza o tempo de ficar todas as vezes anexando documento chat por chat, colocando prompt chat por chat, porque os doutores já têm o assistente. Quando eu coloco isso daqui, eu dei o tal do insumo, eu dei para ele a base de conhecimento. Eu vou pedir para ele atualizar. Atualize, ele vai entender que é essa petição aqui, porque ele é inteligente. Olha lá, ele já atualizou aqui, certo? Mas aqui os doutores vão demandar um tempinho. Imagine que os doutores não tivessem colocado só esse documento aqui, colocado aqui umas 1000 páginas. 1000 páginas como, Rodrigo? As provas têm 50 páginas, a parte do processo que os doutores querem que ela analise tem 30, a doutrina que os doutores querem que ele siga tem 25. Os doutores fizeram esse trabalho uma única vez. A partir do momento que a gente está corrigindo, se eu pedir para ele mude os artigos, sei lá, mude a data ou alguma coisa assim, e a gente confeccione aqui a nossa coisa, esse trabalho não pode ser jogado fora. E quando que os doutores jogam fora? Quando os doutores utilizam várias IAs para trabalhar para o mesmo cliente, ou dentro do próprio ChatGPT, criam, por exemplo, assim, vou falar aqui para ele resumir o caso. É um chat. Aí volta amanhã e pega um pedaço do processo e peço para ele analisar em outro chat. Aí eu peço para ele fazer a petição inicial, é outro chat. E os arquivos que os doutores têm do cliente fica tudo bagunçado, espalhado, ou as conversas ficam tudo soltas. Agora, e aí eu testei isso muito antes, os doutores vão ter todo esse controle seguindo esse passo a passo. Como ele já deu para mim a oportunidade aqui, ó, e aí que eu entendi para que servia. Porque se essa empresa que tem $1 trilhão na bolsa criou esse renomear aqui, é porque tem alguma função. Aqui nós estamos falando de pessoas que conhecem de tecnologia. E aqui eu posso colocar o caso da Ana. Caso Ana. Todos os documentos da Ana vão estar aqui. Fiz a inicial da Ana. Concordam comigo que o meu trabalho para a Ana não acaba em um dia só, neste caso? Ou se eu fosse só falar para ela assim, olha, eu vou te dar um parecer se vale a pena a gente entrar com a causa ou não. Se fosse, eu jogaria aqui os documentos, o relato dos fatos dela, marcaria aqui Ana e perguntaria, ChatGPT, me dá uma estratégia de como que a gente pode fazer para eu passar para minha cliente. Não importa a tarefa. Eu estou colocando aqui porque petição inicial é muito comum dos doutores quererem fazer. A Ana me aprova lá. Rodrigo, beleza, vamos fazer. Tudo vai voltar para cá. É sempre para cá. É sempre para cá. É sempre para cá. Da Ana é aqui. Se a Ana me manda os documentos em pedaço, olha, eu pedi a lista de documentos, mandou em pedaço, quer alimentar o chat com os documentos da Ana, pode colocar aqui e digitar embaixo. Chat, guarde esses documentos para usarmos depois. Ele vai dizer guardado, armazenado na memória, falamos depois. E volta lá. E tudo da Ana vem aqui. E o do João vai em outro chat. E o da Maria vai no outro. A partir do momento que os doutores dominarem isso daqui, o que vai acontecer? Os doutores terão toda essa bagunça que eu fiz questão de deixar aqui, ó, que eu sei que muitos doutores têm, não sabem o nome de nada, não sabe se está usando assistente, se não está, não sabe quem usou o quê. Os doutores vão ter a nomenclatura que os doutores quiserem, da área que os doutores quiserem, pode ser por número de processo, pode ser por área, pode ser pelo nome do cliente, do jeito que os doutores mais gostam, tudo organizado. Cheguei aqui, me debrucei, todos os documentos estão aqui dentro, bati um papo com o chat, terminei, aprovei, conferi as jurisprudências, as doutrinas, o que for, dentro desse prompt que já está validado, e encerramos o trabalho para a Ana hoje, arquivo o chat. Aí que eu aprendi isso aqui, ó.
ele desaparece. Rodrigo, mas aí tem outros processos trabalhistas aqui dentro do meu escritório. Abro o advogado trabalhista, dou o começar, e é por isso que ele vai abrir um novo histórico de chat aqui do lado. Ele já vai abrir aqui, ó. Ó, podem esperar. Se não, a gente atualiza. Se não abrir, atualiza aqui que ele atualiza. É por causa que o navegador está muito pesado. Eu abri a reclamada, ó. De novo, eu quero abrir certinho o reclamante para os doutores verem. Quando eu abrir o próximo reclamante, ele vai abrir ali, ó, um chat, e essa nomenclatura aqui, ele coloca meio que, como é que eu vou explicar? Avulso, assim, ele não tem muito, tá vendo? Defesa, ele vai abrir uma aqui, ó, que é defesa do trabalhador, alguma coisa assim. Eu amo meu filho. Assistente jurídico trabalhista, tá vendo? Então, se eu pinto o caso do João, eu vou vir aqui, caso João, e vamos supor que o caso do João é uma análise de contrato de trabalho. Eu vou vir aqui, marquei a análise de contrato de trabalho, anexo o contrato de trabalho do João aqui e faço o meu trabalho. Eu vou pedir um exemplo fake para a gente ver. Ele vai criar aqui uma análise de contrato de trabalho falsa. Contrato individual, empregador, tecnologia tal, a rua, ele já iria ler tudo, certo? O técnico de informática, já ia pegar a remuneração, já ia mostrar as cláusulas do contrato, já ia fazer a análise jurídica, eu já poderia passar uma prévia de uma análise de contrato para o meu cliente. Se desejar, posso elaborar um parecer técnico completo com fundamentos legais. Eu posso colocar aqui, elabore. E eu vou monitorando ele aqui, e ele vai, olha lá, parecer jurídico trabalhista. Já está montando para mim um relatório aqui. Posso editar esse texto. Quero reforçar isso aqui novamente. Aí, se eu fosse contratado para fazer o primeiro a análise do contrato de trabalho do João, eu colocaria aqui a análise de contrato de trabalho do João e estou aqui analisando. Vou pedir aqui para ele, enfim. Isso aqui é a parte de edição que os doutores também terão aula. Mas acho que acredito que ficou bem claro isso. Rodrigo, quanto seguro é as respostas até ela começar a alucinar? Os doutores que não viram outra aula, eu vou dar um resumo. Quando os doutores verem esse negócio na internet de que a IA está alucinando, tem várias controvérsias com relação a isso, né? Mas ela alucina porque ela tem uma dificuldade de entender o que ela está dizendo. Como assim? Como ela age com aquilo que é mais relevante para ela, isso é, ela entende que relevante é aquilo quando a gente fala de internet e da base de dados dela. É aquilo que tem mais. E ela tenta fazer aqui uma semântica e entregar no texto. Isso é uma forma dela alucinar. Ela tenta ler alguma coisa, por isso que a gente faz os nossos assistentes com essa qualidade, para que ele não alucine ou alucine o menos possível. Ou quando também, se eu ficar aqui estendendo demais essa conversa, vamos supor que eu vá aqui, faça inicial e depois eu peço, e esse caso se prolongue por muito tempo. Eu ainda não encontrei esse fim, beleza? E alguns doutores também acreditam aqui que não. Eu converso há muito tempo e ele se lembra exatamente da primeira frase que nós conversamos há meses atrás. Mas eu vou falar para os doutores assim com toda a certeza do mundo, até um livro de 300 páginas, os doutores podem nomear um chat, usar um prompt correto, igual a gente ensina aqui, que eu ensino aqui, e conversar sobre esse assunto com esse negócio aqui, tranquilamente, que ele vai pegar todo o conceito, tudo que estava escrito em cima, e transformar isso em respostas embaixo. E se caso os doutores corrijam ele aqui nesse chat, isso fica guardado dentro do chat, inclusive a correção. Vou explicar. Vamos supor que ele escreveu de uma maneira que os doutores não quis. Os doutores não escreva assim, escreva mais robusto. Quando ele não vai salvar essa ordem em todos os outros chats, ele vai salvar aqui. E na próxima vez que ele for escrever, ele vai tentar ficar mais de acordo com aquilo que os doutores pediu. Olha, seja menos jurídico que isso. Seja menos, todas as correções vão ficando também aqui dentro. Isso dá um potencial de escalabilidade quando a gente vai usar,
porque fica sempre esse ciclo que eu desenvolvi, que eu acredito que seja muito produtivo. Bons assistentes, boa base de conhecimento, todos os meus chats arquivados, eu consigo ter aqui uma grande extensão de conversa sobre um assunto específico, leia esse assunto, o problema que eu estou resolvendo para o meu cliente. E ele pode ser de qualquer nicho, de qualquer complexibilidade, de qualquer área, de qualquer coisa que já existiu e que vai existir do direito. Aqui nós estamos fazendo uma coisa muito importante, que é unindo várias boas práticas do uso da IA. Vou voltar lá para o começo, que é sempre retornando que a gente aprende. Estamos usando um assistente validado, como os doutores viram, mais de 1000 conversa, nota 5. Estamos montando, que aqui no caso eu só coloquei mentira aqui, mas montando uma boa basezinha de conhecimento, colocando os arquivos ali do jeitinho melhor que ele lê. Ele vai ler muito melhor para dar as respostas. E como a gente consegue personalizar ele tanto no prompt, aí eu digo personalização de escrita. Os autores podem ter os seus próprios modelos de peça. Os autores podem escrever. Os autores já têm bastante, sei lá, que tem blog, que tem muita coisa escrita, ou que já gravaram vídeos. Eu vou ensinar os autores a fazer isso. Os autores que gravam vídeos, por exemplo, participam de reuniões, participam de coisas que os autores falam muito. Os autores podem pegar esse áudio, transcrever para um texto. Eu vou ensinar os autores a fazer isso. E colocar dentro aqui, tanto do ChatGPT como de um assistente, para que ele modele o seu tom de voz. Ele vai transformar o que o doutor fala em palavra, e a partir do momento que ele for desenvolver a escrita da sua peça, ele vai também emular essa direção. Então aqui a gente tem todo o controle. Excelentes assistentes, uma boa base de conhecimento, mas só esses dois não bastam. A gente também tem todo o controle aqui dos nossos chats. Agora eu estou fazendo só um, parece uma coisa boba, mas imagine que os doutores têm 50 clientes trabalhistas, atendam 30 empresas que os doutores peçam consultoria, os doutores são focados, sei lá, em divórcio. O divórcio, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que o divórcio é legal. O divórcio, o advogado do divórcio, ele segue preceitos, leis que ele não pode fugir, certo? Então ele pode ser judicial ou extrajudicial. Vamos dividir esse prompt aqui para judicial só. Aí eu aciono aqui um advogado que seja judicial. E o divórcio que eu fui contratado é um divórcio judicial. Agora eu quero que os doutores concordem comigo o seguinte: o direito é o mesmo, o advogado que vai analisar é o mesmo, as leis que nós vamos ter que seguir são a mesma. Mas concorda comigo que se eu tenho 3 casais se divorciando, esses 3 casais têm problemas e são 3 problemas jurídicos totalmente diferentes, e é por isso que tem que dividir os chats. Porque o mesmo advogado de divórcio, vamos supor que a gente cria um aqui agora, ele vai analisar cada caso pertinente à particularidade de cada caso. Um tem patrimônio, o outro não tem, um quer guarda, o outro não quer, um quer aquilo, o outro não quer, o outro tem prova de traição, o outro não quer. E os doutores podem ter tudo isso organizado. Então os doutores podem ter 50 inventários, 50 casos trabalhistas, atender 50 clientes, atender 50 empresas. Tudo isso fica dividido através da nomenclatura aqui. Aí parece bobo quando eu faço aqui sempre essa brincadeira, mas imagine isso no dia a dia. Quando chegar uma novidade, uma audiência, uma atualização de documento, ter que entregar um relatório, ter que prestar uma conta para o cliente, ter que analisar uma planilha, os doutores na hora lembrarem o nome do cliente, e aí nós vamos vir aqui e vou arquivar isso aqui para a gente ter essa sensação aqui. O que a maioria faz? Abre o ChatGPT todo dia de manhã, quando usa, né? E abre sempre uma tela em branco. Os doutores agora não abrem mais. O caso da Ana, eu preciso ver de novo. É por isso que a empresa colocou esse buscador de chat aqui, Caso Ana. Vai subir todas as conversas que tem essa nomenclatura aqui. Caso João, caso Ana. Today, hoje. Vamos supor que fosse empresa XPTO, contrato tal. Bati aqui, ele me retorna para dentro do assistente, eu desarquivo a conversa, o caso da Ana volta para o topo, e imagine que eu estou trabalhando aqui uma coisa muito complexa,
que eu já tenha colocado aqui uns 50 PDFs, que eu já tenha pedido para ele analisar várias, como é que eu vou explicar? Várias minúcias desse problema que eu estou resolvendo. Então não fiquem presos, que aí eu sei que os doutores que estão aqui na mentoria sabem, a essa ideinha de criar peça, essa ideinha de que se busca ou não jurisprudência certa. Nós já evoluímos aqui há muito tempo. Agora aqui nós estamos querendo que ele resolva problemas complexos. E aquilo que ele errar, a gente corrige. E aquilo que ele não souber, a gente bota dentro dele para ele aprender. E aquilo que ele escorregar no tomate, a gente corrige ele no chat. Aí eu quero ver se os doutores não vão ter tudo organizado. Outro caminho, e aí já me encerro dessa palestrinha aqui para tirar a dúvida dos doutores, é também vir aqui, ó, que agora isso aqui é novidade, né? Buscar aqui, ó, buscar chats. Mas aqui, por exemplo, aqui no perso, aqui, como é que é? Aqui, configurações, os famosos chats arquivados. Se eu vir aqui no gerenciar chats, todos os meus chats estão aqui. Arquivadinho, certinho, pelo nome, pelo nicho, pelo problema, pela especialidade, tudo aqui. E aí eu posso voltar de novo por causa da Ana, por causa do João, para onde eu quiser. O caso da Ana está desarquivado, por isso que ele sumiu daqui. Mas por causa do João, que é outro caso que eu arquivei aqui numa reunião. Vamos supor que eu fosse voltar ao caso do João de aposentadoria. Olha o que vai acontecer. Ah, não, é trabalhista também. O caso do João veio para o topo. Então mantenham tudo isso aqui organizado. Estabeleçam grandes conversas com o seu chat. Deixa os arquivinhos tudo aqui muito legalzinho. Contem comigo para os autores utilizarem. Os autores já fazem parte da mentoria. Solicitem lá prompts, que nós vamos falar agora aqui rapidinho. Eu quero que os doutores me ajudem a arrumar os prompts que eu fiz para disponibilizar para os doutores. E mantenham essa sequência que eu vou retornar aqui agora. Utilize bons assistentes. Entendam como colocar os seus documentos em uma base segura e numa base boa de leitura. Crie os seus chats inteligentes, pelo que a gente fez hoje. E nós vamos exponenciar as respostas com os diálogos eficientes. Eu estou escrevendo um e-book para dar os comandos para os doutores, para que os doutores entendam. Depois os doutores pegarem a manha, não vai ter problema nenhum. Mas quando a gente faz isso daqui, falta ainda um pedaço. Ó. Aciono o assistente, tenho a minha base, nomeei, certo? Só que aqui, quando eu assino o documento, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, claro. Ainda tem essa parte aqui, ó. Que é onde os doutores vão aprender uma forma de pedir para ele fazer as coisas. Mas não é prompt complicado, não. Tem só algumas regrinhas de texto que a gente tem que fazer, que eu vou passar para os doutores alguns exemplos de como os doutores conseguem ainda corrigir ele mais aqui, que eu chamo dos diálogos eficientes. Aí depois que os doutores estiverem bem craque mesmo, entendendo exatamente como... Existe uma forminha de pedir, é bem simples. Os doutores vão passar, como eu uso, por exemplo, que os doutores sempre vê, é que quando eu falo de uma maneira que eu entendo que é bom para ele ouvir. Mas agora nós temos aqui o ditar. Então os doutores vão parar até de escrever. Aciona o assistente, nomeia o chat, coloca os documentos e vem aqui e faz o pedido do jeitinho que quiser. Chat, analise o caso da Ana Cláudia e me dê 5 estratégias para a gente poder resolver esse problema da melhor maneira possível. Foque na questão dos danos morais. Veja o que a gente precisa fazer para poder comprovar esse dano e, principalmente, me dê uma lista de documentos que eu tenho que pedir para a Ana para a gente continuar executando aqui, cuidando do processo dela. Isso aqui é um diálogo. E eu vou ensinar também os doutores a fazer ele primeiro escrito e depois até falado. Tá vendo o documento aqui? Eu já acionei aqui, eu já nomeei o chat. Esse bate-papo agora pode ser um livro de 500 páginas. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai buscar na base de conhecimento, após a análise da ficha da reclamante, seguem abaixo as 5 estratégias centrais focadas na comprovação e maximização do pedido de indenização por danos morais decorrentes do assédio dos atrasos salariais, além de uma lista de documentos e diligências necessárias para robustecer a instrução probatória. É óbvio que os doutores vão corrigir e vão ver o que é melhor. Ele errou? Dá uma chamada nele aqui. Aqui ele me sugeriu um documento muito raso, né? Lista de documentos e diligências solicitar, prints completos das conversas no WhatsApp, porque ela fala lá, cópia integral dos e-mails enviados ao RH, porque ela fala lá na ficha,
declaração escrita das testemunhas, porque eu coloquei 3 testemunhas na ficha, os atestados médicos, porque ela fala que passou por transtornos mentais quando foi atacada lá pelo patrão, os comprovantes de despesas e impactos financeiros que decorreram daquilo, os documentos bancários demonstrando não pagamento, porque ela disse que não recebeu, e os comprovantes aqui. Posso elaborar o pedido completo de indenização por danos morais, com todos os fundamentos jurídicos e provas indicadas. Tudo isso aqui foi retirado do quê? Aí eu quero que os doutores entendam. Quando eu coloco o documento aqui e dou o que eu chamo de diálogo eficiente, há uma junção de 2 coisas. Isso a gente chama de input. Então eu dei um input, eu dei um comando de ação e dei uma base para ele se inspirar. Automaticamente aconteceu o quê? Este prompt aqui fez a intermediação entre eu e a base de dados do ChatGPT lá, toda aquela coisa que nós falamos na outra live, que os doutores vão assistir depois, que é a base de conhecimento, que está lá no data center, lá na Califórnia, que foi todo o conteúdo que ele pegou da internet e comunicou lá. Ó, tem o caso da Ana, o cara pediu isso daqui, e eu vou agir, só que eu sou o quê? Eu sou... Ele foi buscar essa informação lá na biblioteca e se apresentou lá na biblioteca. Aí ele chegou lá e falou: eu sou um advogado com 20 anos de experiência em direito trabalhista, focado na defesa dos trabalhadores reclamantes. Eu atuo de forma formal e tal, tal, tal. É para isso que serve o prompt. Para na hora que a gente dá um input, o output, que é a resposta, venha intermediada ou filtrada, como quiserem, por uma ordem específica que a gente chama vulgarmente de instrução. E é isso que o máquina de prompt jurídicos faz, e é isso que todos esses advobots aqui fazem para os doutores, e os doutores viram aqui o resultado. Uma diquinha só, para a gente já ir se encerrando, para a gente falar dos nossos advobots novos aqui, e toda quinta-feira eu vou entregar o advobot novo também aqui, que é bem importante para os doutores. Uma dica especial, eu também vou explicar isso lá na nossa aula, que inclusive eu já gravei, eu preciso subir isso aí tudo para entregar para os doutores. Uma coisa que eu vejo muito na internet, e sei como é que é, quando a gente está começando a usabilidade, ou para os doutores que têm mais de uma pessoa para usar o escritório, se a gente está falando de uma conta de ChatGPT de R$ 99, vamos arredondar R$ 100, assinando pelo celular, se eu tiver 3, 4 pessoas para usar dentro do escritório, R$ 400 por mês, logicamente que vale o investimento, mas acaba no começo sendo uma coisa que não consegue se pagar muito bem, beleza? Para uma pessoa só, não preciso nem dizer isso. Vai para 5, para 8, para 9, para 4, para 8. E para os doutores que estão iniciando também, às vezes tem um associado, tem um amigo, tem uma esposa, o que os doutores vão fazer? O que acontece quando a gente divide a conta do ChatGPT? Isso ninguém explica na internet. Os doutores podem optar por um plano, a dica que é muito boa que eu queria deixar aqui, e já vamos nos adiantando aqui. No upgrade aqui, ele aparece aqui esses 2 planos para os doutores, $20 e $200. Mas tem um plano que é o Business. Para os doutores dividirem a conta, seria a conta Team, seria $25 por conta, e ele não aceita o pagamento mensal, ele só aceita pagamento anual. Então os doutores colocam $50 vezes 12 para ter 2 contas. Dá $600 vezes 5, R$ 3.000 por ano. Tem que pagar adiantado. E a única coisa que os doutores têm de muito diferente, não vou entrar aqui muito no detalhe, é que os doutores conseguem ter contas de administrador. É como se tivesse a conta do CEO, e o doutor pode fazer uma demanda de conta para as pessoas, pagando $25 em cada uma por mês, não tem reais, e os doutores, turbine o desempenho da sua equipe. Vale a pena? Na minha opinião, não. Só se tivesse uma empresa danada aí, uma coisa muito forte aí para a gente poder fazer esse investimento logo de cara. Então, nós vamos continuar utilizando o ChatGPT. Tem uma diquinha aqui rapidinho, vai ter uma aula sobre isso. Os doutores continuam usando no pessoal. Assinem pelo chat. Assinem pelo celular, que para pegar um desconto, para não pegar a IOF, bem muito menos o dólar, né? Que tá um absurdo. E fiquei nos R$ 90. Entendi. Beleza. Muito bom. Mas como é que a gente vai dividir isso aqui? Os doutores não precisam se preocupar com o limite de chats. Só os doutores utilizarem muito, e eu duvido que tenha algum escritório aqui que use mais que eu sozinho. Isso aqui o dia inteiro igual eu uso.
Então, tranquilamente vai dar para dividir, nunca vai travar, as respostas vão vir. Então, os doutores assinem com um e-mail, Gmailzinho, normal, do escritório. Vou ensinar os doutores a personalizar tanto no estilo pessoal como no estilo escritório. E os doutores podem dividir esse e-mail, essa senha, com uma ou duas pessoas. Eu sugiro até 3, 4 pessoas, não tem problema. Então, esse dinheiro, R$ 100, vai ser dividido por 4. Aí fica R$ 25 para cada usuário. Aí nós estamos falando de uma coisa bem acessível aí. Para os doutores terem a maior inteligência artificial do mundo, que faz cálculo como ninguém, agora está fazendo busca como ninguém também, que eu quero trazer isso numa próxima aula para os doutores, a questão da busca aprofundada, por R$ 25 para o usuário. E o melhor, os doutores podem criar os ADV Bots, que no plano gratuito, os doutores não conseguem ter o criar. A única coisa que os doutores vão compartilhar, assim que vai dar para todo mundo ver, é a questão dos históricos de chat. Que aí, como os doutores trabalham em equipe, ou marido e mulher, enfim, acredito que não tenha nenhum problema alguém ver o trabalho que o outro está fazendo, já que não é nada sigiloso, já que todo mundo está no mesmo escritório. Aí os doutores veem se compensa ou não dividir, aí é de particular. Mas vamos supor que eu trabalhasse com a minha esposa, ou com meu filho, enfim, ou eu quero colocar a minha assistente para poder também aprender junto comigo. Eu acredito que essa dica é muito legal e vai fazer os doutores economizarem bastante. Aí o que acontece? Todas as conversas dentro dos assistentes são privadas, nem eu consigo ver, ó, o construtor desse GPT, nem ninguém consegue ver. Todo mundo pode usar. Um aqui, outro na Bahia, um aqui, onde for, vai dividir a sua conta. E aqui, doutores, eu tive essa sacada muito legal. E aí, então, se vai começar a criar um monte de chat aqui, já que 4 pessoas estão usando, e às vezes um está usando o ADV-bot previdenciário, o outro trabalhista, o outro tributário, tranquilo. O que eu sugiro que os doutores apenas façam? Nomeiem com o nome do advogado. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui cliente X, doutor 01, que é o nome do advogado. Aí, o outro advogado também está atendendo um cliente lá. Ele vai utilizar o chat dele, não é isso? Porque a gente não mistura chat aqui. Ele vai vir aqui, vai dar o começar, vai aparecer aqui o chat dele. E ele vai introduzir os documentos, vai ficar salvo para ele, e todos os doutores podem estar usando o mesmo assistente, enfim, não tem problema nenhum. Só que não abrir um novo chat aqui, esse chat vai ser responsabilidade, perdão, o cliente J vai ser da doutora 2. E assim, eu acredito que dá para os doutores começarem, mesmo dividindo a conta, se os doutores quiserem, de uma maneira muito econômica e principalmente prática. Porque até se os doutores quiserem, podem aprender aqui, compartilhar a conta com alguém, ensinar a pessoa, ceder para ela os ADV bots também, e vai ficar tudo aqui. Aí no final do dia, ou no final da tarefa, o cliente, a doutora 2 arquivou, o doutor 1 arquivou e vida seguiu. O doutor 1 tem que voltar para o caso lá do cliente dele, ele vai trabalhar em cima, nos chats arquivados, do caso dele, ó, cliente X, doutor 1. Aí quando o doutor 1 voltar aqui, tudo que ele conversou vai estar aqui dentro, todos os documentos vão estar salvos e ele pode continuar esse ciclo de trabalho que eu falei. Então eu queria dar esse toque para os doutores, porque isso aqui também de dividir o chat faz parte, né, da ideia dos chats inteligentes. E doutores, podem manter a conversa durante longo prazo com o chat. Podem anexar todos os documentos aqui que ele tem a capacidade de ler. Peço de novo que não exagerem no sentido do tamanho de um documento único. Não peguem lá um processão lá do tribunal, do criminal de 5.000 páginas e coloquem aqui dentro que ele vai se confundir. Eu estou falando que os doutores podem colocar vários documentos sobre o mesmo caso. Um tem 50, outro tem 150, outro tem 200, Rodrigo. Pode pôr. Ah, Rodrigo, tem meus modelos de peça aqui que tem 25. Bota aqui dentro. Porque tudo isso ele vai usar como o input. E o nosso prompt vai ajudar a gente a ter um bom output. A nossa organização de chat vai ajudar a gente a ter produtividade. E os nossos menus vão ajudar a gente a ter agilidade. E aí a gente monta certinho esse giro aqui.
Pensando nisso, a gente cria, vamos entrar já aqui direto, que eu quero esclarecer algumas dúvidas dos doutores, mas vai dar tempo, vai dar 1 horinha e pouco só. Aí, doutores, nós temos vários aqui, né? Vários e vários e vários ADV bots aqui, que tem a mesma estrutura sempre, de prompt, a mesma coisa. E os doutores que estão chegando agora terão uma aula também lá, para poder... Na aula lá eu falo como instalar eles, mas os doutores, voltam aqui a dizer, os doutores ainda não têm acesso a esse link aqui, com certeza tem. E a nossa área de membros, peguem lá, me chamem no WhatsApp que eu passo para os doutores. E aí, essa semana, eu infelizmente tive um probleminha aqui com o meu WhatsApp, e aí eu tô fora aqui. Mas os doutores pediram para mim, pediram não, deram a sugestão, né? Deve estar aqui em cima. Vamos ver aqui. E nós vamos entrar nessa otimização de prompt, só para os doutores me darem um toque aqui. E eu já... Vamos ver aqui para o Vicário. Foi o doutor que falou da análise, né? Aqui, ó. Aqui tinha uma ideia da análise IRAX e tal. Aqui, o doutor passou um. Eu queria voltar aqui para o post que o doutor colocou aqui. Testei antes de azar. Aqui. Perfeito. Doutor Paulo Nascimento. Prezados colegas, dando continuidade à aula, para efeito de esclarecimento da análise processual completa, temos diversas formas de análise, certo? Aí eu criei, doutores, os ADV-bots. Um para cada um aqui. Por quê? Porque cada prompt é um prompt diferente. Por quê? Porque quando a gente segmenta, a gente tem melhor resposta. E, obviamente, eu nem vou precisar explicar novamente, né? Os doutores vão analisar cada processo dentro de cada chat, né? Com o nome do cara que está sendo processado e vai guardar o chat para fazer a análise. E agora nós vamos dar só uma passeada neles aqui para a gente ver se ficou bom. Aí eles estão aqui, ó. E depois eu já soltei lá no nosso grupo, mas depois eu coloco aqui também no nosso sanduíche para os doutores também poderem só instalar e usar. Vamos lá. Aí, o que eu fiz? Eu fiz algumas pesquisas no chat GPT, né, com meu jeitinho, já que eu não sou advogado. Aí, ele me devolveu várias ideias legais para colocar. Vou voltar aqui. Analista Iraque, né? Aí os doutores vão me dizer daqui a pouco se faz sentido, aí pode fazer a intervenção aí pelo chat ou pelo voz, enfim, pode falar na voz, os doutores aí que pediram. É a mesma lógica. Ele vai vir aqui, apertou o começar, ele vai abrir para a gente o nosso menu. E qual que é a ideia, pelo que eu entendi, né? Esses modelos de análise lógica e técnica de processo, eles têm um padrão, né, a ser seguido para análise. Os doutores usem à vontade e depois me falem. Mas ficaram todos assim. A única coisa que eu vou modificar, e já vou apontar, é que de vez em quando ele pede para colocar o número do processo. Ele fala assim, coloca o número do processo. Eu acho que ele está entendendo que isso aqui pode estar conectado em algum sistema, né? É só isso que eu vou mudar. Mas aqui eu quero que os doutores só me respondam aqui, por exemplo. Eu vou perguntar o que é isso para ele dizer para a gente aqui. Aplicar método IRAC à questão processual. Então aqui ele já disse. Então ele está treinado para isso aqui. O que significa aplicar o IRAC, questão processual específica? Refere à situação analítica de uma ação, de uma questão jurídica individual, segundo o método IRAC, que é uma técnica consagrada de raciocínio jurídico composta por 4 etapas. Questão jurídica, regra jurídica, aplicação, conclusão. Quando usar essa opção? Quando o senhor tiver uma dúvida ou ponto controvertido em um processo e quiser uma análise técnica profunda com fundamento jurídico sólido, estruturado de forma clara para uso direto nas petições, recursos ou estratégias defensivas. Deseja aplicar agora o método Actal. Aí, eu acredito que ficou mais ou menos dentro aí. E aqui ele vai dar várias opções, mas o básico que eu queria dar um toque para os doutores, que a gente continua aqui com o nosso, por enquanto, né, daqui a pouco vai aumentar, mas o nosso limite do quanto que ele consegue ler com bastante exatidão. Então, não coloquem o processo inteiro aqui. Podem colocar até, mas ele vai se confundir. Então, sempre tentem escolher aqui, por exemplo, gerar um relatório técnico com base no processo, verificar falhas procedimentais, escolhe aqui e tenta não, né? Tenta colocar aqui o mais direto possível a tarefa que os doutores querem que ele faça mediante um processo, da parte que os doutores querem, do que quer que ele analise, e joga aqui uma conversinha embaixo para ele já extrair. Com certeza vai funcionar muito bem, porque os prompts já são construir uma tese, tese jurídica prévia para peticionamento. Isso aqui os doutores podem pedir que ele vai fazer. Só vamos respeitar a janelinha de contexto
e colocar documentos num, ou se o processo for grande, tenta dividir o processo em várias partes, se ele for analisar tudo, ou a parte do processo. Todos acho que entenderam, né? Avaliar a viabilidade jurídica da tese ou pedido. Eu vou pedir um exemplo aqui para a gente ver bem rapidinho. Me dê um exemplo disso aqui. Um exemplo. Os autores testem e, se possível, avaliem para eu saber se eu estou acertando aqui. Opção 9, avaliar a viabilidade jurídica de tese de pedido correspondente à técnica de consistência normativa. Entendi. Situação concreta, o advogado deveria saber se é viável sustentar em sede a tese. Então, doutor, aí, a aplicação do método. Ele vai sempre repetir a aplicação do método quando os doutores solicitarem aqui. Se quiser, posso analisar uma tese ou pedido que o senhor ou a senhora esteja formulando em caso concreto e emitir um parecer técnico. É mais ou menos isso, doutores? Tem um joinha aí aqui ou no nosso chat. Os doutores que pediram aí que eu fizesse esses assistentes já estão disponíveis lá também. Qualquer apontamento, os doutores podem falar aqui. Aí os outros vão seguir a mesma sequência. Aí eu fui dividindo o prompt. Analista, estrategista de litígio com base na Matrix. Eu nem sei falar isso aqui. SWOT. Jurídica para orientar decisões processuais com precisão técnica. Apertei o começar. Pronto. Os doutores podem pedir para ele aplicar análise, avaliar riscos e ameaças jurídicas, identificar pontos fortes na linha de defesa ou ataque, leitura estratégica do processo, análise integrada das peças processuais, aqui ele vai analisar as peças, né? Reconstrução dos atos com foco estratégico, avaliação de viabilidade recursal, gerar parecer estratégico com base na coisa. Eu vou pedir para ele me dar um exemplo, me dê um exemplo disso aqui que eu fiquei curioso. Exemplo. Então é assim que ele vai fazer a análise. Ou no 8, analisar impacto de prova técnica com pericial. Só que aqui a gente vai seguir, ó. Ah, tá. Contextualização, análise dos elementos processuais disponíveis, aplicação da matrix, que é da matriz, né, que é força, fraqueza, entendi. Aqui também os autores mantenham o mesmo problema, né, o mesmo processo. Sempre no mesmo chat, para os doutores poderem extrair o máximo aqui, pedir para ele fazer tudo. E aí eu fui criando o PESTEL aqui, análise estratégica de processos judiciais com foco nos impactos externos políticos e institucionais, mesma lógica. Menu, prompt e uma boa base de conhecimento aqui, os doutores terão excelentes respostas. Prever impactos ambientais, sociais e econômicos, elaborar relatório de risco com base no PESTEL, desenvolver tese estratégica com base no contexto. Mesma ideia também, ó. Com foco em análise, estou à disposição, tá. Eu vou perguntar o que é isso aqui. O que é isso? Aí ele vai responder para a gente aqui, e se os doutores quiserem entrar... entendi. Utilizando 6 eixos da matrix PESTEL. Impacto político, impacto econômico, impacto social, impacto tecnológico, impacto ecológico e o impacto legal. Entendi. Também, na prática, permite entender que risco e oportunidades externas podem favorecer ou não. Podem usar à vontade, que vai funcionar. Aí nós temos o CRAC, ou CRAC, que é especialista em análise técnica de processos judiciais, com base na lógica causal, focando na coerência entre pedido e ação processual e consequência jurídica. Mesma lógica. Vai abrir o menuzinho. Ele é treinado na base, por quê? Porque ele tem isso já dentro da inteligência dele e o nosso prompt só organiza onde ele deve buscar. Né? Isso. Quero ver que ele me fala o que é isso aqui. Estrutura é contexto, requisição, consequência. E também tem um que é um modelo de escrita FIRAC, né? Eu vou criar para essa semana também. Os autores podem analisar processos pelo FIRAC, que ele traz também uma estrutura. Isso aí é legal também. Eu acho que é bom até para os autores fazerem em peça esse tipo de coisa. Mas entendi também. Requisição, ação, em consequência. Aí os autores veem o que mais preferem, enfim. Os autores são os especialistas. E o STAR, que eu chamo de STAR, né? De estrela, analista processual estratégico especializado em reconstruir e avaliar juridicamente processos com base no modelo STAR. Situação,
tarefa, ação, resultado, focando em desempenho e eficácia. Mesma lógica. Rodrigo, estou analisando aqui, quero pegar o processo, quero fazer uma análise nesse processo, e esse processo e essa análise vai servir de base para um processo que eu estou trabalhando, criminal, trabalhista, onde for. Coloca o processo aqui, a parte do processo que os doutores querem, peçam a sua análise legal, porque ele vai analisar talvez um pouco melhor do que aquele advogado especialista ali, que não é tão especialista nessa análise, neste modelo. Tem a resposta aqui, copia aqui e leva para o chat e leva para o assistente que é pertinente daquilo, os doutores entenderam, né? Aí vamos supor, analisar o desempenho da atuação com o modelo STAR. Analise um fake para a gente ver. Ele vai fazer aqui um desempenho de atuação com o modelo STAR. Vamos simular uma análise de desempenho de atuação processual com base no modelo STAR. Certinho. Situação, autor ingressa com uma ação de obrigação de fazer plano de saúde, a tarefa, comprovar o risco do dano moral, a ação, iniciar, entendi a ideia aqui. Show de bola mesmo isso aqui. Resultado, indeferimento da tutela, reapresentou contestação, que ele vai fazer aqui toda essa análise de situação, tarefa, ação e coisa. Diagnóstico. Aí ele vai dar um diagnóstico aqui também, e os doutores podem escolher nos menus e sigam a aula que eu coloquei lá também a nossa live de criação de ADV Bots, que eu falo bastante de como que a gente mexe aqui, ó. Aqui é bem tranquilo, e os doutores também terão as aulas lá. E no demais, doutores, é isso. Aí já para encerrar, só uma novidade para os doutores. É que aquela que eu falei no começo eu não me esqueci. O doutor citou essa aqui é mais uma curiosidade, depois eu vou bater muito depois disso aí, até nos vídeos e lá nas próximas lives. O que está acontecendo, doutores? Nós estamos migrando para a parte, muito da parte da automação, né? E da parte do chat GPT conseguir ficar cada vez mais, que é uma debilidade que o chat tem, né? De nos trazer referências. Então eu quero que os doutores entendam que esses erros que a gente vê na internet, eles estão cada vez com os dias contados. Por quê? Porque ele cada vez mais consegue buscar referência externa, e se ele consegue buscar referência externa, eu digo assim, na internet, ele também está ficando cada vez mais inteligente para buscar referência lá na OpenAI, no nosso querido data center, e também dentro dos documentos que a gente está colocando aqui. Como que a gente sabe disso? Aí os autores podem testar essa semana, depois colocar lá no grupo. Agora, quando a gente vai no buscar, para os doutores que ainda não sabem, isso aqui é um concorrente do Google na pesquisa, e ele faz o trabalho que o Google faz, só que aqui a gente não tem anúncio, e a gente consegue conversar também, e pedir mais detalhes e tal, e pedir vídeos, e pedir imagens e tal. O buscar foi feito para quê? Para a gente poder ir lá, fazer uma pesquisa e ele nos dar a fonte, né? E agora, olha só como ele tá. Isso aí saiu esses dias aí, eu vi isso hoje ou foi ontem, que eu estava pesquisando aqui. Eu vou pesquisar jurisprudência, acidente de trabalho. Obviamente que isso aqui teria que ter um prompt mais bem legal, né? Trabalho. Mas olha o que está acontecendo agora. Ele busca na web, na internet normal, e agora os outros vão perceber que ele está buscando, ele está entregando. Eu vejo, já ele vai mostrar aqui. Ah, o tutor. Tá. Ou é só porque eu queria mostrar, ele não vai mostrar? Ele está entregando mais de uma fonte agora por pesquisa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, e mais fontes. Eu queria mostrar isso para os doutores bem rapidinho. Isso é bem legal. Ele está ainda atualizando, mas ele está mostrando, eu acabei de pesquisar. Só porque eu quis mostrar aqui. Aqui ele trouxe duas. Aqui, ó. Agora, nas pesquisas, aqui ele trouxe uma e uma, e uma, e uma e uma. Mais uma, tá vendo? Aqui uma, vamos ver se tem lugar que ele traz três. Mas só para os autores entenderem super rápido. Agora, dentro do mesmo local, ele traz duas, tá vendo? Deixa eu ver mais para frente que vai dar. Aqui é um de duas. E tem, às vezes, algumas pesquisas que a gente faz que ele está trazendo cinco por parágrafo.
Aqui ele só trouxe uma, mas acho que deu para os doutores entenderem. Aqui, ó, o Júris Brasileiro trouxe duas. A Jus Labores e o consultor jurídico, que é referente a essa aqui que ele achou. Aqui trouxe uma, né? Aqui trouxe uma. Mas vamos dar uma olhada aqui bem rapidinho. Aqui ele trouxe duas. Aqui. Ele achou o TRT e achou o JusBus. E agora a gente consegue ir direto, logicamente, para decisão, enfim, para aquilo que ele já está pesquisando e os autores que já estão aqui sabem. Então, fiquem ligados que ele está ficando cada vez melhor, os erros estão ficando cada vez menores e eu vou ensinar também os doutores a... Vai ter uma aula lá focada nessa coisa de pesquisa que a gente vai substituir. Algumas pessoas usam o Manus, usam esses outros robôs aí, que o Perplexity, né? Esse tipo de coisa. Eu estou só tentando validar algumas coisas aqui, que nós vamos usar isso aqui para pesquisar muita coisa pesada aqui, que vai fazer bastante sentido. Doutores, lembrando que essa live vai ficar gravada. Se os doutores tiverem qualquer dúvida, obviamente, podem me chamar lá no nosso querido grupo ou no WhatsApp. E agora eu quero abrir para os doutores me dizerem aí o que os doutores acharam, enfim. Os doutores aqui mais antigos já sabiam dessas coisas, mas é muito importante sempre a gente reforçar para poder ter o ensinamento sempre na mão, né? Os doutores querem acrescentar alguma coisa? Hoje está todo mundo em silêncio. Rodrigo, eu queria fazer uma observação, não sei se alguém mais notou. A semana passada até havia comentado a respeito daquela opção do investigar. Sim. Já essa semana eu notei que a opção investigar já não está tão, vamos dizer assim, nos entregando o resultado tão almejado quanto a gente queria. Não sei se você reparou, alguém mais reparou isso. O doutor também colocou no One 3. Isso pode ser instabilidade, pode ser também o doutor está usando o investigar mais o One 3. One 3, o 3. É. O doutor tenta utilizar, por exemplo, o Mini alguma vez, ou tenta mais de uma vez a mesma tarefa. Depois o doutor lhe fala. Realmente, eu senti ontem que ele estava um pouco meio que... Isso é meio que da milésimas atualizações que eles fazem direto, né? Mas a ideia é que ele fique cada vez mais estável daqui para frente, sim. O doutor pediu para ele fazer não o quê, qual tarefa? Eu mandei o prompt para ele, né? Coloquei a documentação e pedi para analisar. Analisar documentos. Isso. Não foi pesquisas externas, né? Não, 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 não. Os documentos eram muito grandes. É um processo. De quantas páginas? Eu acredito que 200 páginas, mais ou menos. Isso, falando daquela coisa da base de conhecimento, aí o que pode ter acontecido também? Ele, por exemplo, os outros processos, os outros documentos, vamos colocar assim, que o doutor colocou, ficou mais fácil dele ler, e ele conseguiu fazer a leitura. Pode ser uma coisa momentânea, mas uma coisa que a gente vai aprender é converter, como que eu posso explicar? Converter o PDF em um tipo de arquivo que é mais fácil ainda do chat GPT ler, ou a imagem, ou o que for, que é um tipo de arquivo que é usado para programação. É bem facinho, é só converter. Nossa, isso aí é de grande valia, Rodrigo, porque eu ia falar exatamente isso. Ontem e hoje eu tive muito problema em anexar PDF. Às vezes é porque tem um risquinho a lápis, ou uma dobra, coisa simples. Sim, sim, sim. Aí tudo pode, ou por exemplo, quando nós falamos, aí os doutores assistam a última live, que é sobre a base de conhecimento, que eu citei um pouco, que é se ele tiver, por exemplo, como que eu expliquei lá para cá, bem para os doutores entenderem. Mesmo que ele tenha só uma partezinha de texto e o resto ele identifique como imagem,
ele aceita que a gente coloque lá como PDF. Aí a leitura fica embaralhada. Esses documentos, doutor, depois o doutor vê se o doutor consegue tirar e transformar ele inteiro quebrar ele em 2 pedaços, se for possível, e transforma todo ele em doc. O melhor para a gente trabalhar é docs e MD, que tem uma coisa de mídia digital, que ele vai ser transformado num documento que é feito para alimentar a IA do outro jeito até, e ele consegue fazer uma leitura melhor. Mas pode acontecer, aí respondendo o doutor, pode acontecer essa variação mesmo de um dia ele estar mais inteligente, outro não, mas vai depender bastante do prompt que a gente colocou e também de como ele conseguiu ler aquilo ali. Tenta de novo amanhã e o doutor me fala. Mas ele traz sim ele tem essa capacidade. Não, beleza. Eu falo sim. Ah, e o doutor aí, o doutor, dá uma olhada, eu falei do doutor Celso, né, que estava pesquisando. O doutor, acredito que não tenha sido no pesquisar. O que o doutor faz? Assiste a live de base de conhecimento, que lá eu falo muito dessa questão de conversão de imagem para PDF e tal, com certeza vai ajudar bastante também. Perfeito, doutores. Na próxima quinta-feira nós teremos novidades que vai ser. Se já não tiver todo o nosso curso lá, vai estar faltando só a parte mais estratégica e muito que não tem a ver também com a produtividade aqui, que é com relação a modelos de IA, esse tipo de coisa que eu acredito que os doutores podem fazer, devem saber, para poder entender. Mas esses 4 pilares é que serão o nosso curso. Assistente, como utilizar e criar, como criar a base de conhecimento, depois como novamente arquivar esses chats do jeito certo. Em terceiro, os diálogos inteligentes. Os doutores terão um material escrito lá também, que vai ajudar os doutores a copiar e colar também, e depois começar a aprender como falar, enfim. Perfeito? Rodrigo, uma última dúvida aqui. Você chegou a testar, como que eu vou dizer, qual é o mais inteligente, ou se não há diferença nenhuma entre o assistente e o projeto? Então, na questão do. Aí os doutores vão. Aí o projetos, a gente vai desenvolver também os projetos. O projeto, doutor, ele passa a ser mais inteligente, vou mostrar que vem rápido. Ele pode ser mais inteligente, igual o doutor Celso utiliza os outros. Ah, porque ele tem o 3, né? Isso. O que que acontece? Por uma limitação da ferramenta, quando a gente aciona qualquer, qualquer assistente, né? A gente não consegue mudar o modelo no cérebro, né? Então a gente aqui está no 4 ainda, no 4,5 que ele fala, que é esse aqui, ó. A gente usa esse modelo em todos e não consigo mudar nunca, né? Aqui está travado, ele está dentro do nosso assistente. É isso que o ChatGPT diz, que a OpenAI diz, que já está transicionando do 4 do 4U para o 4,5. Agora, o projeto, ele tem algumas nuances aqui que eu quero ensinar para os doutores, que é bem legal. A primeira é, a gente consegue vir aqui e dar um nome, uma cor, que fique igualzinho o nosso assistente, né? Seria lá, sei lá, processo X. Processo XPTO do cliente XPTO. Nota que ele é igualzinho o assistente, que a gente dá lá um nome e dá aqui. Só que aqui a gente tem uma coisa legal. Esse chat vai ficar destinado para, como base de conhecimento, os arquivos que a gente anexar, igualzinho a gente faz lá no nosso assistente. A diferença aqui é uma coisa um pouquinho chata, é que dentro do assistente a gente não consegue, dentro do projeto a gente não consegue trazer tudo no Google Drive, né? A gente vai ter que pegar, salvar no nosso computador e trazer. Mas até aí tudo bem. Salva no computador e traz. E a gente também vai poder adicionar arquivo. A gente vai adicionar aqui do computador, é o único local que ele deixa, não tem o Google Drive. Tá. E aqui a gente pode dar instruções personalizadas, mais conhecido aí como prompts. Então aqui, ó, a gente pode pedir para ele agir como determinado advogado e tal, nos ajudar. Mas eu acho que o lance aqui, aí os doutores vão aprender a fazer, é que aqui a gente consegue ter o que eu chamo de microchats ainda, que vai dar para fazer muita coisa, e pode mudar o modelo. Então eu posso usar, olha só, o One3,
junto com o buscar. Aí o buscar ele tira, né? O buscar não dá. Aqui dá, mas ele não buscaria dentro do. Seria uma conversa. Eu buscaria referências, mas não dos documentos, né? Mas ele vai ler tudo aqui e aqui. Então, respondendo o que o doutor está falando, o O3 é mais inteligente que o ChatGPT. É mais inteligente que o assistente, por exemplo, que a gente pode mudar aqui. Mas aqui tem alguns macetes que tem como a gente otimizar muito, e alguns doutores podem ter dezenas de projetos. E sempre quando os doutores clicarem aqui, vai abrir exatamente no modelo, com os documentos salvos, com o prompt salvo, e os doutores vão conversar aqui. Então, os projetos. E aí, eu acho que para todo mundo também fazer um projeto de cálculo aí, eu acho que todo mundo utiliza, né? Porque o advogado já pegou a parte do direito e já não é bom de conta, né? Principalmente o cálculo e se tiver que fazer pesquisas muito assertivas dentro de um documento mais longo também, a gente vai se debruçar nisso também. Impugnação também do cálculo, essas coisas. Sim. Principalmente a análise de planilhas, por exemplo. Beleza. Tá bom? Doutores, mais alguma dúvida, mais algum apontamento? Amanhã eu vou deixar lá as 2 lives, que eu já vou fazer essa renderização agora, já lá. Aí, recapitulando aqui para os doutores que estão até aqui, para os doutores também assistirem depois. Não fiquem com dúvidas com relação ao nosso Hora de Membros, então assistam aqui o começar. Guardem esse link aqui, que agora os doutores terão muita novidade nessa área de membros aqui. Perfeito? Ok. Doutores, eu me encerro por aqui. Acabamos com 1h22. Não tem jeito mesmo de eu ser mais conciso, né? Mas eu agradeço demais os doutores, tanto pela confiança, pela paciência que tiveram esse tempo todo. Mas agora a gente vai desenrolar bastante aí essa nossa evolução. Vamos matar isso daqui também, sair do ChatGPT um pouco, partir para outras IAs, partir para outras coisas, porque isso aqui eu já validei o método, validei como funciona, e é só eu gravar isso para os doutores só replicar depois, e aí nós vamos avançar para automação, criação de agente e outras coisas bem legais que vem por aí. Tá bom, doutores? Eu deixo aqui o meu boa noite. Muito obrigado. Podem me chamar lá no grupo, no WhatsApp, no momento que quiser. E até a próxima quinta, às 8 horas. Tá bom? Obrigado, doutores. Até mais.